Olá, bom dia, nono ano. Hoje nós vamos falar sobre artigo expositivo e artigo de divulgação científica. Diz na página 18 no nosso livro de gênero. Vamos fazer a leitura. E ele diz assim: a fome, vamos seguir. Fome e desperdício de alimento. Milhares de pessoas no mundo, todos passam fome. Entretanto, o desperdício do alimento acontece desde a sua produção até a nossa cozinha, demonstrando a necessidade de se rever conceitos e atitudes em relação a essas situações. Após a leitura desse texto, nós podemos nos policiarmos em alguma coisa. Sem querer, nós praticamos o desperdício de muitas coisas sem a gente estar percebendo, sem a gente querer. Vamos ver? Esse texto aqui é de Claudette Lix Penteado. Diz assim: a fome é um problema que assombra grande parte dos habitantes do planeta. E para solucionar essa questão, não basta aumentar a produção de alimentos por intermédio da ampliação da área plantada ou pelo aumento de safra, fazendo-se necessário que se tomem atitudes relacionadas também com o controle dos desperdícios. O ciclo de desperdício de alimentos começa no campo, continua no transporte, na armazenagem e na comercialização, para se fechar na cozinha do consumidor. Enquanto isso, milhares de pessoas padecem na fome e na miséria. Outros sim, faz-se necessário que vamos fazer um parênteses em relação à fome e desperdício de alimentos, visto que, mesmo se fossem tomadas medidas de controle como parte de uma política agrícola, além de uma campanha para melhor utilização no preparo e consumo de alimentos, não estaria assegurado um maior acesso do higiene aos famintos. Isso porque custa o consumo de alimentos, eles dependem de várias sociais e de mercados que determinam o acesso da população aos alimentos. São elas a concentração da terra e de renda, desemprego, as desigualdades do desenvolvimento econômico, agravantes do mecanismo das inequidades regionais, todas produtos de um processo de desenvolvimento desigual e excludente para a maioria. Sendo assim, a relação entre o desperdício e a fome nacional tem sua razão de ser, visto que se acredita ser possível diminuir o preço dos alimentos se essa margem de perdas fosse extremidade dos cálculos de produção, levando a um barramento dos alimentos, porém não se tem a prestação de resolver o problema da fome do Brasil ou no mundo, simplesmente resolve questão de desperdícios alimentares. Por outro lado, não é possível conceder o desperdício onde a fome ainda existe. Desperdício é um mal que precisa ser combatido por todos e iniciado, preferencialmente dentro da própria casa. Não se consegue grandes mudanças mundiais apenas pensando-se globalmente com projetos mirabolantes. Grandes mudanças do comportamento universal começam de forma humilde com o exemplo do próprio. Pensar globalmente e agir localmente, cada um faz sua parte e o grande resultado se constrói. Gente, ele fala muito da fome. Nós praticamos desperdício de muito alimento em nossa casa. Todos nós cometemos esse pecado. E nós temos que nos policiar, porque, gente, fome dói, né? Só em você chegar, você passa a manhã todinha aqui na escola. Quando a gente chega em casa, a gente já vai azul de fome. Nós devemos agradecer a Deus por quando chegarmos em casa, ter o nosso pão de cada dia. E a interpretação do texto diz o seguinte, eu já vou fazendo logo para a gente responder. São apenas 5 questões. Diz assim: segundo o texto, qual a relação entre a fome e o desperdício de alimento? A relação é que há milhares de pessoas no mundo que passam fome porque muitos desperdiçam alimentos
no campo, no transporte, na armazenagem, na comercialização e na cozinha do consumidor. Nós desperdiçamos muito mesmo dos alimentos. Tem a comida em casa, a gente chega, tem a comida ali, já tá feita. A gente não quer, vai fazer outra. E a que tá feita, vai para onde? Termina sendo jogado fora. E isso nós devemos estar fazendo essa reeducação que praticamos, fazemos isso sem nem pensar. Porque tem muita gente, aqui nem nossa cidade mesmo, tem muita gente passando fome. E a fome é uma doença que dói dentro da gente. Vocês tiram por nós, que passamos a manhã na escola, quando chega 12h20, que é o horário que a última campa baixa pra gente ir pra casa, o nosso destino é de ir pra casa pra quê? Tomar banho e comer. Aí você imagina a pessoa que não come de manhã, não come meio-dia, não come de noite, não lancha, e passa um dia, passa dois e vai chegar na fraqueza. Infelizmente, isso é o que muito acontece, né? Porque medidas de controle de alimentos e campanha para melhor preparar e consumir esses alimentos não seria suficiente para um maior acesso desses gêneros aos famintos? Porque a fome também atrelada ao custo e ao consumo de alimentos, dois aspectos que dependem de variáveis sociais e de mercado, como a concentração de terra e de renda, o desemprego, a desigualdade, o desenvolvimento econômico, que inclui a maioria das pessoas. Existe fome por conta da desigualdade que temos no mundo. O mundo é muito desigual. As atitudes que nós temos com o próximo também devem ser repensadas, devemos reavaliar essas atitudes. A terceira, que relação podemos estabelecer entre o desperdício de alimento e o preço dos produtos? Acredita-se que o desperdício não fizer mais parte dos cálculos de produção. Os alimentos passaram a ficar mais baratos e, portanto, mais acessíveis aos famintos. Porque a nossa alimentação é assim, digamos, é muito cara. Nem todo mundo tem a condição de comer todo dia. Por isso que há essa desigualdade, por isso que há fome. A quarta, de acordo com o texto, onde se daria melhor o combate contra o desperdício? Ele deve ocorrer na nossa própria casa, uma vez que a ação individual gera uma mudança global. Por que ele disse na nossa própria casa? Vamos supor, na nossa casa temos 3 pessoas. Nós fazemos, será que tudo que nós fizemos de alimentos só é ali para aquelas 3 pessoas? Às vezes nem sempre, às vezes a gente dá um aumento um pouquinho, ou faz e não come, e quando a gente não come, para onde vai? Para o lixo. Então nós vamos estar mudando nossos hábitos, a nossa maneira de estar revendo isso aqui. A quinta diz assim: qual é a sua opinião sobre a importância do combate ao desperdício de alimentos para a diminuição da fome no mundo e no Brasil? A minha opinião é que nós possamos fazer essa observação, nós vamos prestar atenção nos produtos que serão criados, né? Eles são politicamente, os preços deles deveriam ser mais acessíveis, que desse para todos, uma vez que nem todo mundo tem o dinheiro para estar comprando, né? Tivesse emprego para todos e uma fonte de renda para cada um poder comprar seu alimento, o seu sustento de cada dia. Essa quinta aqui, ela é bem pessoal. Aí vocês irão responder que quando eu tiver que eu vou pedir os livros de vocês posteriormente para me fazer a correção. Tenham todos um bom dia, uma ótima atividade. Fiquem com Deus. Deus nos abençoe com muita saúde e até a próxima aula.